Já alguma vez se esqueceram onde puseram os óculos de sol, mesmo depois de os terem na mão há um segundo? Ou talvez esqueceram-se de um nome que sabiam perfeitamente, mesmo quando a pessoa está à vossa frente? Não se preocupem, acontece a todos. Mas e se essas pequenas falhas se tornassem mais frequentes, mais estranhas, e começassem a interferir com o vosso dia-a-dia? E se o que parecia ser apenas o avanço da idade fosse na verdade um sinal de algo mais sério, algo que poderia ser abordado se o detetássemos cedo? A verdade, meus amigos, é que muitos de nós ignoram ou desvalorizam certos sinais subtis que o nosso cérebro nos dá, pensando que são normais. O que não sabemos é que o tempo é precioso. E reconhecer estes sinais a tempo pode fazer toda a diferença no futuro. Há uma diferença crucial entre o esquecimento normal do envelhecimento e algo que merece a nossa atenção. Neste vídeo, vamos desvendar 10 sinais iniciais de demência que nunca, mas mesmo nunca, deveriam ignorar. Sinais que, se forem identificados cedo, podem abrir portas para estratégias e tratamentos que melhoram significativamente a qualidade de vida. Fiquem comigo até ao fim, porque há algo que vos vai surpreender e pode mudar a vossa perspectiva sobre a saúde do cérebro. Agora que sabemos a importância de estarmos atentos, vamos mergulhar no primeiro sinal que não podemos ignorar: a perda de memória que atrapalha o dia-a-dia. Isto não é apenas esquecer onde deixaram as chaves do carro. É uma perda de memória mais persistente e impactante. Por exemplo, esquecer informações que acabaram de aprender, datas importantes, eventos recentes ou até mesmo os nomes de familiares próximos. Imaginem que fizeram o almoço e 1 hora depois não se lembram do que comeram ou se sequer comeram. Ou que conversaram com um amigo e 5 minutos depois perguntam a mesma coisa que já vos foi respondida. É mais do que a distração normal da vida. É a dificuldade em reter novas informações. Alguém pode repetir a mesma pergunta várias vezes no mesmo dia, esquecer compromissos importantes ou perder-se em rotas familiares, como o caminho para a mercearia ou para a igreja que visitam há anos. Isto é especialmente preocupante se a pessoa se apercebe menos destes lapsos do que os outros. A memória a curto prazo é frequentemente a primeira a ser afetada, enquanto memórias antigas podem permanecer intactas por mais tempo. Quando estes esquecimentos começam a interferir nas vossas atividades diárias, como gerir as finanças, tomar a medicação a horas ou simplesmente organizar o dia, é um sinal de alerta sério. Lembrem-se, todos nós temos momentos de esquecimento, mas a frequência e o impacto na vida cotidiana são a chave para diferenciar o esquecimento normal de algo mais. O segundo sinal é a dificuldade em planear ou resolver problemas. Aqui estamos a falar de problemas com as capacidades cognitivas que nos permitem organizar, sequenciar e pensar de forma abstrata. Isto pode manifestar-se como dificuldade em seguir uma receita que antes cozinhavam sem pensar ou em pagar as contas mensais que sempre geriram sem problemas. Pensem na complexidade de planear uma viagem de autocarro para outra cidade, que envolve comprar bilhetes, ver horários, fazer a mala e chegar a tempo. Alguém com este sinal pode achar toda esta sequência esmagadoramente complexa. Podem ter problemas em concentrar-se, levar muito mais tempo a fazer coisas que antes eram fáceis, ou ter dificuldade em seguir um plano, mesmo que simples. Por exemplo, podem tentar fazer uma ementa para a semana e não conseguir organizar as refeições, ou ter dificuldade em seguir as regras de um jogo de cartas que sempre adoraram. A capacidade de multitarefa diminui, e a resolução de problemas inesperados torna-se um desafio imenso. Uma mudança significativa nesta área é preocupante, pois indica que as funções executivas do cérebro, que são essenciais para a autonomia, podem estar em declínio. Em terceiro lugar, temos a dificuldade em completar tarefas familiares. Imagine a pessoa que sempre foi um mestre na cozinha, a fazer um cozido à portuguesa com os olhos fechados, e de repente não consegue lembrar-se da ordem dos ingredientes ou do tempo de cozedura. Ou o mecânico reformado que no passado desmontava e montava motores sem esforço, e agora não sabe como trocar uma lâmpada. Este sinal refere-se à dificuldade em realizar tarefas diárias que antes eram rotina e feitas sem pensar. Pode ser algo tão simples como vestir-se, preparar uma chávena de chá, usar o controlo remoto da televisão ou até mesmo conduzir um carro. O indivíduo pode esquecer-se de como fazer certas partes de uma tarefa, como, por exemplo, começar a preparar o pequeno almoço e esquecer-se de pôr o café na máquina ou de ligá-la.
Podem sentir-se confusos ou perdidos ao tentar completar uma sequência de passos. Para as pessoas que sempre foram muito independentes, esta perda de capacidade pode ser particularmente angustiante e frustrante. É crucial observar se estas dificuldades estão a tornar-se mais frequentes e se impedem a pessoa de manter a sua autonomia nas atividades do dia a dia. E o quarto sinal é a confusão com o tempo ou lugar. Este sinal vai além de esquecer que dia da semana é ou qual é a data. Refere-se a perder a noção das estações do ano, da passagem do tempo, ou mesmo de onde se está. Uma pessoa pode não saber se é de manhã ou à noite, ou se está em casa ou noutro lugar. Por exemplo, podem acordar e pensar que é um dia da semana diferente, ou que estão em casa dos filhos quando, na verdade, estão na sua própria casa. Podem ter dificuldade em entender algo que não está a acontecer imediatamente, como um evento planeado para daqui a algumas horas ou dias. A desorientação temporal pode fazer com que a pessoa perca a noção de onde esteve ou como chegou a um determinado sítio, mesmo que seja um lugar familiar. Podem sair de casa para ir à padaria e, de repente, não saberem onde estão ou como voltar. Esta desorientação não se limita apenas ao tempo e ao lugar, mas também à dificuldade em entender eventos sequenciais ou a ordem dos acontecimentos. É como se o relógio interno e o GPS mental começassem a falhar, tornando o mundo à sua volta um lugar confuso e desconhecido. Quando alguém está a ter problemas persistentes em reconhecer a hora, o dia, a estação ou o seu próprio ambiente, é um sinal de que algo pode não estar bem. Já percebemos a importância de estar atento às mudanças na memória, planeamento e orientação. Agora vamos continuar a nossa lista de sinais cruciais que merecem a vossa atenção. O quinto sinal são os problemas em compreender imagens visuais e relações espaciais. Isto não é apenas ter problemas de visão por causa da idade, como cataratas. É mais sobre o cérebro ter dificuldade em processar o que os olhos veem. Por exemplo, uma pessoa pode não reconhecer o seu próprio reflexo no espelho, ou ter dificuldade em perceber a profundidade, o que pode causar problemas ao subir ou descer escadas. Ou ao sentar-se numa cadeira sem falhar. Imaginem olhar para um quadro e não conseguir distinguir as figuras ou os objetos, mesmo que a visão esteja boa. Ou terem dificuldade em ler, porque o cérebro não consegue ordenar as letras ou as palavras corretamente. Este problema pode levar a acidentes, como tropeçar em objetos que estão claramente visíveis, ou ter dificuldade em estacionar o carro por não conseguir avaliar distâncias. Pode ser também a dificuldade em distinguir cores ou em perceber contrastes. É como se a mente estivesse a ver o mundo através de uma lente distorcida, mesmo que os olhos estejam saudáveis. Este sinal é particularmente traiçoeiro porque muitas vezes é atribuído a problemas de visão comuns da idade, mas é na verdade um problema neurológico que afeta a percepção. Em seguida, temos o sexto sinal. Novos problemas com palavras ao falar ou escrever. Quantas vezes nos esquecemos de uma palavra, não é? É normal, mas este sinal vai muito além disso. É a dificuldade em acompanhar uma conversa ou em encontrar as palavras certas para se expressar. Uma pessoa pode parar a meio de uma frase e não saber como continuar, ou repetir-se constantemente. Podem começar a usar palavras substitutas estranhas para objetos comuns, como chamar aquilo que se usa para escrever a uma caneta, ou aquela coisa para ver televisão ao comando. A comunicação torna-se frustrante, tanto para a pessoa como para quem a ouve. Pode ser difícil para eles seguirem uma conversa complexa, ou podem perder o fio da meada. A escrita também pode ser afetada, com erros gramaticais ou de pontuação que não eram habituais, e a construção de frases pode tornar-se ilógica. Para alguém que sempre gostou de ler ou escrever, esta dificuldade pode ser muito angustiante. É como se as palavras que antes fluíam naturalmente agora estivessem presas numa teia de aranha na mente, inatingíveis. O sétimo sinal alerta é guardar coisas em sítios estranhos e perder a capacidade de refazer os passos. Todos nós perdemos as chaves de vez em quando, mas quando uma pessoa começa a guardar objetos em sítios completamente ilógicos e depois não consegue refazer os seus passos para os encontrar, é um sinal de alerta. Por exemplo, colocar o ferro de engomar no frigorífico ou o comando da televisão na gaveta das meias e depois não ter a mínima ideia de como o objeto lá foi parar ou onde procurar. Não é apenas esquecimento,
é a incapacidade de usar a lógica para pensar onde poderia ter deixado algo e a frustração de acusar os outros de terem roubado ou escondido os seus pertences porque não conseguem lembrar-se de os terem guardado. Esta é uma forma diferente de perda de memória, onde a memória associativa e a capacidade de resolução de problemas estão comprometidas. É um padrão de comportamento que se repete, levando a uma desorganização significativa e a um grande estresse para a pessoa e para a família. O oitavo sinal é a diminuição, ou mau julgamento. Este sinal manifesta-se na tomada de decisões que antes seriam óbvias. Por exemplo, dar grandes quantias de dinheiro a vendedores por telefone, cair em esquemas de fraude que antes evitariam, ou esquecer-se de tomar banho e cuidar da higiene pessoal. Pode ser também o mau julgamento em relação ao dinheiro, gastando quantias excessivas em coisas desnecessárias ou não pagando as contas a tempo. Pode investir-se de forma inadequada para o tempo, como usar um casaco de inverno em pleno verão ou roupa leve num dia de frio intenso. A capacidade de avaliar riscos ou de pensar nas consequências das suas ações diminui. Antes, a pessoa poderia ser muito ponderada e sensata, e de repente começa a tomar decisões impulsivas ou socialmente inapropriadas. Esta mudança no julgamento pode ter sérias implicações financeiras, de segurança e sociais, e é um sinal claro de que as funções cognitivas que regem a tomada de decisões estão comprometidas. A seguir temos o nono sinal, afastamento do trabalho ou das atividades sociais. Imagine alguém que sempre foi o centro das atenções nas reuniões de família ou o mais ativo no centro de dia e, de repente, começa a isolar-se. Este afastamento pode ser devido à vergonha ou frustração com as suas dificuldades cognitivas. Podem sentir-se sobrecarregados em situações sociais ou achar as conversas demasiado difíceis de acompanhar. Por exemplo, alguém que adorava jogar cartas com os amigos pode deixar de ir, não porque não queira, mas porque já não consegue seguir as regras do jogo. Ou uma pessoa que gostava de ler jornais e discutir política, de repente perde o interesse e a capacidade de o fazer. O seu entusiasmo por hobbies e atividades que antes adoravam diminui significativamente. Pode haver uma perda de iniciativa, um desinteresse generalizado, o que pode ser confundido com depressão. No entanto, é importante observar se este afastamento está ligado a dificuldades em desempenhar essas atividades ou em interagir de forma significativa. E, por fim, o 10º sinal são as alterações de humor ou personalidade. É normal que o nosso humor mude, mas quando as alterações são drásticas e frequentes e a personalidade da pessoa parece transformar-se, é algo a observar. Uma pessoa pode tornar-se confusa, desconfiada, deprimida, ansiosa ou medrosa. Podem ficar facilmente chateadas com coisas pequenas ou reagir de forma exagerada. Alguém que era calmo e paciente pode tornar-se irritável e agressivo. Pode haver uma súbita mudança de humor sem razão aparente, de euforia para tristeza profunda ou para desconfiança em relação aos entes queridos. Por vezes, estas mudanças de personalidade são os primeiros sinais percebidos pela família, mesmo antes de problemas de memória evidentes. Podem desenvolver novos traços de personalidade, como a apatia ou a impulsividade, que não lhes eram característicos. Este tipo de mudança, quando persistente e sem uma causa óbvia, merece uma avaliação médica cuidadosa. Não é apenas estar de mau humor. É uma mudança fundamental na forma como a pessoa interage com o mundo e com os outros. Chegamos ao fim dos nossos 10 sinais e, como puderam ver, são muito mais do que simples esquecimentos. É fácil desvalorizar estas pequenas coisas, pensando que são apenas parte de envelhecer. Mas o que quero que levem daqui hoje é a importância da vigilância, não só por vós, mas também pelos vossos entes queridos. Estar atento a estas mudanças, por mais subtis que pareçam no início, é o primeiro e mais poderoso passo. Vimos como a perda de memória que afeta o dia a dia, a dificuldade em planear, a confusão com tempo e lugar e os desafios em completar tarefas familiares podem ser sinais de que algo está a mudar no cérebro. E também percebemos que problemas com a visão espacial, a comunicação, a capacidade de encontrar objetos
O julgamento e até as mudanças de humor e personalidade podem ser indicadores cruciais. Lembrem-se, meus amigos, identificar um ou mais destes sinais não significa automaticamente um diagnóstico de demência. Longe disso, estes são alertas, convites para uma conversa com um profissional de saúde. E é aqui que reside a verdadeira força, o diagnóstico precoce. Não tenham medo de procurar ajuda. Pensem nisto como irem ao médico quando sentem uma dor persistente. Quanto mais cedo se aborda a situação, mais opções existem. Existem tratamentos e estratégias que podem ajudar a gerir os sintomas, a retardar a progressão em alguns casos e a melhorar significativamente a qualidade de vida, tanto da pessoa afetada como da sua família. A ciência avança a passos largos, e o que era impossível há uns anos pode ser uma realidade hoje. A prevenção e a intervenção precoce são as nossas maiores armas contra o avanço das doenças neurodegenerativas. Não deixem que o medo ou a negação vos impeçam de tomar uma atitude proativa em relação à vossa saúde cerebral ou à saúde de alguém que amam. A saúde do nosso cérebro é tão vital quanto a saúde do nosso coração, dos nossos ossos ou de qualquer outra parte do nosso corpo. Cuidar dela é uma forma de amor próprio e de cuidado pelos que nos rodeiam. Não ignorem os sussurros que o vosso corpo e mente vos dão. Ou, se são familiares ou amigos, não ignorem as mudanças que observam nos vossos entes queridos. Abrir este diálogo, procurar informação e partilhá-la é um ato de coragem e de carinho. A vida é uma jornada preciosa e queremos vivê-la com a maior clareza e autonomia possível. Por isso, se algum destes sinais vos fez pensar ou se vos trouxe à mente alguém que conhecem, não hesitem em conversar com um médico. Falem abertamente, sem receios. É o vosso direito e a vossa saúde que estão em jogo. E agora, a surpresa que vos prometi no início. Algo que vos pode surpreender é que muitos destes sinais, se forem detectados a tempo e se forem causados por condições reversíveis, sim, nem toda a perda de memória ou confusão é demência irreversível, como deficiências de vitaminas, problemas de tiroide, infecções ou até certos medicamentos, podem ser completamente revertidos ou muito melhorados. É por isso que agir cedo, procurar um diagnóstico preciso, é tão crucial. O que parece ser um sintoma de demência pode ser, na verdade, algo tratável e curável. Esta é a mensagem de esperança que quero que levem convosco. Não se desesperem, informem-se e ajam. O conhecimento é poder, e o poder de agir está nas vossas mãos. Eu adoraria saber a vossa opinião sobre este tema. Alguma vez observaram algum destes sinais em alguém que conhecem? Ou talvez em vós mesmos? Partilhem as vossas experiências nos comentários abaixo. A vossa partilha pode ajudar outras pessoas que estejam a passar pela mesma situação. E se este vídeo vos foi útil, se aprenderam algo novo, por favor deixem o vosso gosto e subscrevam o canal. Ao fazerem isso, ajudam-me a continuar a criar conteúdo que pode fazer a diferença na vida de mais pessoas. Ativem também o sininho para não perderem os próximos vídeos. Lembrem-se sempre disto, pequenos passos, muita informação e o apoio certo podem fazer uma diferença gigante. Cuidem de vocês, cuidem do vosso cérebro e vivam a vossa melhor vida em qualquer idade. A vossa saúde é o vosso maior tesouro. Um abraço e até breve.